25.0.2.2026, estamos no 5º ano e no 2º dia desde o início da invasão total. Sejam bem-vindos, eu os saúdo sobre o relatório de situação. No relatório de hoje, não vamos analisar tanto a situação na linha de frente. Ainda não há muitas atualizações. Nas duas principais frentes de ataque em Bukrovsk e na ofensiva ucraniana, não há novidades em relação ao relatório de anteontem. Na verdade, gravei este aqui no dia 24 de fevereiro à noite, pouco antes do dia 25 de fevereiro. Infelizmente, ontem não consegui preparar um relatório de situação para vocês. Estou em serviço militar e chego tarde do quartel. Ainda houve uma ocorrência dos bombeiros no caminho, então só cheguei em casa perto das 11 horas. E aí, claro, não adianta eu começar a pesquisar por 4 horas e depois ainda preparar um relatório para vocês. Por isso, o relatório de hoje é do dia 25 de fevereiro, principalmente traz conteúdos do dia anterior, mas ainda assim vamos conferir a situação. Não vamos detalhar o que ocorreu na linha de frente agora. Como disse, quase não houve informações. Por isso, vamos aproveitar para nesse dia especial, ou seja, no início do 5º ano da invasão total, fazer uma pequena análise. Atualmente, vale a pena dar uma olhada sóbria no balanço. A Rússia entrou com o objetivo de quebrar politicamente a Ucrânia, destruí-la militarmente e isolá-la estrategicamente. Nenhum desses objetivos foi alcançado, o governo em Kiev não foi derrubado, as forças armadas não foram derrotadas. A vontade de resistência da sociedade não entrou em colapso, aqui não foi conquistada. Nenhuma capital regional caiu permanentemente nas mãos russas. Na primavera de 2022, a Rússia controlou temporariamente cerca de 27% do território. Hoje, essa porcentagem está em torno de 20%, apesar da enorme mobilização, da produção maciça de armamentos e das ofensivas permanentes, eles não conseguiram recuperar a diferença. No entanto, as perdas humanas são enormes. Estimativas ocidentais apontam cerca de 1,2 milhão de soldados russos mortos ou incapacitados. Mesmo que o número seja menor, a escala segue historicamente alta. Ao mesmo tempo, a Rússia transformou sua base econômica. A infraestrutura energética voltada ao Ocidente está quase desconectada devido a sanções e destruição física. A economia agora produz principalmente apenas para abusiar. Isso garante produção no curto prazo, mas dificilmente cria valor para o futuro. Faltam tecnologia, capital e mercados consumidores. E geopoliticamente, agora, a Rússia está mais dependente da China do que nunca. Quase como uma pequena marionete vinda da Ásia. As matérias-primas têm grandes descontos, mas a China quase não compra mais da Rússia. Moscou está fraca nas negociações e não ganhou força na Ásia. Isso não quer dizer que a Rússia esteja militarmente acabada, vá colapsar amanhã ou que seu exército se renderá totalmente nas próximas horas. Assim como outros analistas de situação querem nos fazer acreditar, a Rússia pode continuar lutando, pode causar danos, e é isso que ela vai fazer. Mas a reivindicação original, ou seja, uma vitória rápida, uma reorganização estratégica da Europa e assim por diante, fracassou. A questão crucial, portanto, não é mais se a Rússia pode vencer, mas sim por quanto tempo a Rússia pode manter esse estado de exaustão? Uma paz duradoura não surge pelo congelamento de um ganho de agressão. A história mostra que a expansão não respondida raramente marca o fim, mas sim uma pausa antes do próximo conflito. Para encerrar essa guerra de forma sustentável, é preciso uma clara derrota estratégica das agressões, não recompensá-las. Vamos continuar com essa questão. Vitória ou derrota? Essa pergunta vem sendo feita há 4 anos, e na maioria das vezes de forma errada. Por que isso? Vou explicar agora. Se olharmos para a situação de forma objetiva, temos que dizer que uma vitória russa, por seus próprios meios, se tornou cada vez mais improvável. Mas disso não se segue automaticamente uma vitória ucraniana. A Rússia entrou nessa guerra com um objetivo máximo. Mudança de regime em Kiev, desmantelamento da Ucrânia, recuo da OTAN, nada disso foi alcançado. Ao contrário, Kiev segue de pé, a Ucrânia continua como Estado e a OTAN está ainda maior. Isso não teria sido possível sem a Rússia, pois foi exatamente por esse motivo que Finlândia e Suécia aderiram. A Alemanha e outros países não compram mais gás russo, e esses são fatos duros. Militarmente, a Rússia empregou enormes recursos. Mais de 1 milhão de seus próprios cidadãos estão agora sob as armas.
A produção de armamentos está a todo vapor. E mesmo assim, 4 anos de guerra. No Donbass, são dezenas de quilômetros conquistados, mas sem avanços estratégicos. Nenhum caso de uma grande cidade com efeito simbólico, como em 2014, na Crimeia, nenhum colapso da frente ucraniana. Nada disso é visível. O preço é enormemente alto, pois estamos realmente vendo mais de 1 milhão de baixas, como já foi anunciado várias vezes. 100 mil inválidos e centenas de milhares de homens que deixaram o país, ao mesmo tempo a demografia está em colapso, a taxa de natalidade é historicamente baixa, o mercado de trabalho está esvaziado. Quem pode trabalhar, ou é necessário na indústria de armamentos, ou vai direto para a linha de frente, ou seja, a economia só funciona agora em modo de guerra. O setor de armamentos e o setor de flores estão em alta. Por que o setor de flores? Bem, é só olhar para os cemitérios. Eles são os únicos do setor civil que realmente ainda ganham dinheiro, e muito dinheiro, com essa guerra. Os setores civis continuam estagnados, exceto o setor de flores. As reservas estão sendo consumidas, os impostos aumentam. Até mesmo a China investe bem menos que o esperado e já não consegue compensar o déficit do Ocidente. Isso não é o retrato de uma potência mundial em ascensão. É o retrato de um país que apostou tudo em uma única carta e não ganhou nada. E mesmo assim, Putin quer continuar. Apesar de tudo, dizem que ele talvez nem saiba do que ocorre na linha de frente. Nós sabemos como, do lado russo, principalmente para cima, tudo é exagerado, sabemos que ganhos e perdas de território são simplesmente maquiados ou inventados. Muitas coisas que ocorrem na linha de frente ou que sabemos, provavelmente Putin desconhece. Mas mesmo com as coisas que ele sabe e que ele também pode perceber internamente, mesmo assim ele não vai parar, mas vai continuar. E por quê? Parar agora poderia parecer falta de resiliência política, fazendo-o parecer alguém que desiste. Um sucesso militar claro não é visível. A aposta é no desgaste, no tempo, em rupturas políticas no Ocidente, com uma União Europeia novamente em desacordo, Orbán agindo livremente e os Estados Unidos reduzindo o apoio. Esse é o núcleo da questão. A Rússia provavelmente não pode mais vencer essa guerra derrotando militarmente a Ucrânia, mas espera que a Ucrânia simplesmente colapse, política ou economicamente. E isso antes que os russos o façam. O que vemos, portanto, não é um caminho para a vitória, mas sim o caminho para uma guerra de exaustão muito longa. E esse tipo de guerra raramente termina com desfiles de vitória. Geralmente termina em um estado em que todos os envolvidos estão enfraquecidos, militarmente, economicamente e, acima de tudo, socialmente. E exatamente esse é o cenário realista no momento. Segundo o blogueiro russo da linha de frente Volt 8, os resultados da guerra são, abre aspas, para ser sincero, medianos. Ele descreve, na verdade, um exército que é conduzido por corrupção, compádrios e acordos internos. Os processos decisórios são lentos e a liderança autossatisfeita, com críticas severas ao tratamento dos soldados. A intimidação das forças, a pressão por contratos mais longos e a burocracia afetaram a moral. Ele é um dos blogueiros na linha de frente e presencia tudo isso. Destaca-se também a referência temporal. Apenas no 4º ano de guerra, a Rússia usou armas estratégicas de forma eficaz. Já estamos no 5º ano, mas como disse, só no 4º ano de guerra surgiu o uso de drogas. E só no 4º ano de guerra é que começaram de fato a combater a corrupção no complexo militar e industrial. Então, esse é um processo que se arrastou por muito tempo. Isso é, indiretamente, também uma admissão de deficiências estruturais. Após 4 anos de guerra, eles admitem que erros organizacionais graves persistem. Ao mesmo tempo, o blogueiro tenta não apresentar a situação como uma derrota. Ele também afirmou que há grandes perdas, esforços enormes e, mesmo assim, não se perdeu. As áreas russas ocupadas, entre aspas, teriam sido reconquistadas, contra-ataques foram repelidos, mas o preço disso foi enorme. Especialmente delicada é sua afirmação de que o ponto de virada depende de decisões rápidas e corretas e da superioridade tecnológica em reconhecimento e combate à distância, ou seja, com drones, artilharia, posições de fogo ocultas, etc. Ataques em massa clássicos com infantaria não são mais viáveis após 2024, e o fato de só agora perceberem isso é realmente muito notável. Mas, ainda assim, essas vozes são interessantes porque não vêm da oposição, mas sim do próprio campo pró-Rússia.
Não é uma crítica pacifista, mas um balanço de desempenho sob a ótica de um defensor da guerra que também está na linha de frente e ainda do lado do agressor. E justamente esse balanço é muito menos triunfal do que a retórica oficial sugere. O subtexto, porém, é claro. A guerra não está decidida, os custos são enormes. E até mesmo no próprio campo cresce a impaciência com a corrupção ineficiente. Lentidão estratégica. Percebemos que o avanço na linha de frente é lento. O que fazer quando não se progride na batalha e a população nota isso? Sim, você só espalha mentiras para justificar isso. Putin diz que a Ucrânia planeja usar um componente nuclear que ele mesmo não consegue detalhar contra a Rússia. Provas concretas, é claro, não existem. O primeiro-ministro britânico declarou imediatamente que não há nenhuma base para tais acusações. Essas acusações e declarações seguem um padrão já conhecido por todos nós. Moscou usa há anos a retórica nuclear como instrumento estratégico de pressão, não como ameaça imediata de uso. A mensagem não é direcionada tanto à própria Ucrânia, mas, naturalmente, às capitais ocidentais e às pessoas que vivem no Ocidente. A escalada é possível, então fiquem na retaguarda. Essa é a mensagem aqui. Quando agora também se fala de supostos planos de sabotagem contra o Turk Stream ou o Blue Stream no Mar Negro, isso amplia esta mensagem. A Rússia constrói uma imagem em que não é apresentada como agressora, mas sim, naturalmente, como uma potencial vítima, ameaçada por terrorismo, sabotagem ou até mesmo componentes nucleares. Chama a atenção um fenômeno recorrente. No passado, acusações russas sobre supostos atos de sabotagem ucranianos eram frequentemente precedidas por narrativas próprias ou campanhas de informação preparadas. Isso naturalmente causa problemas de interpretação. Mas se isso se trata de retórica de dissuasão, mobilização interna ou mesmo preparação de certas medidas, raramente é possível esclarecer de forma definitiva antecipadamente. Estrategicamente, a declaração cumpre vários propósitos, justifica medidas mais rigorosas, mantém o nível de escalada retoricamente elevado e, ao mesmo tempo, testa a reação do Ocidente. Como sempre, quanto mais fortemente os governos ocidentais reagem a essas afirmações ou se deixam intimidar, maior é o dilema político. Não há indícios substanciais sobre isso. A Ucrânia está sob monitoramento internacional e é signatária do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Sem provas concretas, as declarações de Putin continuam sendo apenas um sinal político, nada mais, nada menos. Com esse olhar sóbrio sobre mais de 4 anos de guerra, já no 5º ano, agradeço aos assinantes, membros do canal e à equipe do algoritmo. Obrigado ao Tenente-Coronel Renek, Sila, Dietrich, Fred, Jumair e Hofer. Inscreva-se, curta, comente e até o próximo relatório.